Olá de volta. Vamos a mais um problema. Agora nós precisamos imprimir todos os números primos entre 1 e 1000. E eu tenho que utilizar uma função para verificar se o número é ou não primo. Percebam que eu sempre gosto de iniciar por esse esqueleto. Inclusive até porque ele já compila. Ele não faz absolutamente nada, mas já compila. E sem warning. Então, se eu quiser fazer qualquer teste rápido, eu consigo fazer a partir desse esqueleto. Então, sempre começo por ele, deixo pronto, para ter certeza que eu já tenho algo compilável para só na sequência acrescentar. O problema me pede para eu verificar se os números de 1 a 1000, imprimir quais são primos. Nós vamos precisar, obviamente, de uma estrutura de repetição e verificar dos números de 1 a 1000, cada um deles, qual é primo. Se for primo, imprimimos. Se não for primo, vamos ao próximo. Então, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Vamos criar uma variável num. Não, uma variável iterador. Esse iterador eu vou usar para iterar minha repetição de 1 até 1000. Eu não preciso pegar nenhum valor do usuário. Esse iterador vai começar em 1. E enquanto ele não for maior que 1000, ou seja, enquanto ele for menor ou igual a 1000, eu vou verificar se iterador é primo. Se o resultado dessa função, dessa operação for primo, eu vou imprimir o valor do iterador. E para não imprimir os números grudados, vou separá-los por um único espaço. Se não for primo, não preciso fazer nada. Depois de imprimir todos os números aqui, como eu gosto de imprimir um final de linha, Alt and Line. Está faltando aqui algumas coisas, entre elas, eu preciso de uma função primo. Uma função primo, que recebe um número inteiro, positivo, na verdade. Ela retorna um tipo booleano, se o número é primo. Nós vamos criar aqui uma variável auxiliar chamada e'primo, considerando que o número originalmente é primo. Percebam que esta variável é diferente desta, porque o escopo é diferente. Essa variável aqui foi declarada dentro do while, ela existe dentro do while apenas. Se eu tentar imprimir o valor dessa variável fora do while, eu vou ter um erro. E essa aqui existe apenas dentro desta função. Se vocês lembram do algoritmo, eu tenho uma variável divisor inicializada em 2. Então, eu estou supondo que eu não vou testar o 1 é primo por padrão, vou testar de 2 em diante. E eu vou verificando enquanto o divisor for menor que o número. E enquanto ele ainda é considerado primo, estão lembrados do algoritmo? Lá na aula de estruturas de repetição, eu vou verificar se o resto da divisão
é diferente de zero. E incremento o divisor. Fiz com 2, agora vou testar com 3, até que o número seja, né, até que o divisor alcance o próprio número, aí significa que já efetuou todos os cálculos. Percebam que se em alguma divisão aqui intermediária o resto da divisão for zero, o E' já vai ficar falso, portanto, essa repetição já vai se encerrar. Dá para escrever de uma forma mais clara isto aqui, farei isso logo em seguida, mas antes, vamos fazer algo que vamos testar a função que eu acabei de escrever? Não vamos usar ela direto na estrutura de repetição. Vamos imprimir alguns valores, alguns testes, tá? Para ver se está funcionando. Então, sempre que você faz uma função, não vá muitas vezes direto, com muita sede del poto, já para o final. Vamos testar. Vamos fazer algumas chamadas. Vamos ver se 7 é primo. Vamos ver se 100 é primo. Vamos ver se 83 é primo. Lembrando que isso aqui devolve booleano. Então, se for verdadeiro, imprime 1. Se for falso, imprime 0. Como 7 e 83 são números primos, vai imprimir 1. 100 não é primo, eu espero que imprima 0. Então, vamos fazer 101. Está funcionando. Então, eu fiz isso para testar a função. É uma técnica hiperválida, verificar se está tudo ok. Para aqueles que acham que esse trecho aqui não ficou suficientemente claro, eu posso fazer dessa forma. E vai ter o mesmo resultado. Eu posso ainda fazer de uma outra forma ainda. Essa instrução aqui é mais compacta, mais eficiente e é preferida. Mas principalmente nesse momento inicial, se isso aqui te for mais claro, sinta-se à vontade para utilizar. Com o tempo e com a experiência, você vai utilizando estruturas mais adequadas e melhores. Ok? Então, vamos manter nossa estrutura original e vamos voltar ao nosso código, que aparentemente está pronto. Então, ele vai imprimir. Opa, não está pronto. Eu tenho que imprimir os primos de 1 a 1000. Mas nós já vimos que a função primo só funciona para valores maiores que 2. Vamos corrigir a primo? Se eu receber um número 1, eu vou retornar verdadeiro. Lembrem-se, mas Joaquim, e o resto? Não vai ser executado. Como eu estou numa função, a partir do momento que eu encontro um retorno, a função é encerrada. Se isso aqui for falso, vai continuar as linhas seguintes. Vamos compilar? Então, compilou sem warning nenhum. Ou seja, se o número for 1, eu já retorno verdadeiro, é primo. Se não for 1, eu vou fazer todo o cálculo. Beleza. Então,
Então, eu pego o número, verifico se é primo, se for primo eu imprimo. Vamos tentar executar? Deve estar funcionando, né? Opa! Um monte de 1 na tela. Tem algo errado. E esse algo errado é algo que costumamos esquecer com frequência. Eu tenho um iterador que deve começar em 1 e ir até 1000. Onde é que está o incremento do iterador? Agora sim, vai funcionar. E aí estão todos os meus números primos entre 1 e 1000. Bonito? Vamos ver um pequeno detalhe no código. Vocês já devem ter visto alguns desenvolvedores fazendo o incremento desta forma. Funciona? Sim, funciona. Qual a diferença? A diferença... Vamos aqui criar uma nova aba. Então, não se sintam acanhados em fazer programas de teste, de experimentarem. Vamos criar uma variável inteira e dar a ela o valor inicial de 5. Ok? Vou imprimir o valor dela. Agora eu vou incrementá-la. Vocês, com certeza, devemos imprimir 6, não é isso? Exatamente. Perfeito. Tá, e se eu fizer aquela outra operação de incremento? Vamos incrementar antes. Teremos 7? Exatamente. Qual a diferença? A diferença é quando você faz o incremento dentro da operação. Olha só, eu posso fazer isto aqui. Vamos apagar tudo isso aqui e ver o que acontece. Então, aqui eu estou falando para imprimir o 5, aqui eu estou falando para imprimir o 5 incrementando, e aqui eu estou falando para imprimir... Aqui com certeza é 6, concordam comigo? Aqui é 5, aqui é 6. E aqui? Vai imprimir 5 ou 6? Vamos piorar? Aqui vai imprimir 6. Beleza. Vamos pular algumas linhas em brancos aqui. Só para... Aqui vai imprimir 6. Aqui vai imprimir... Não sei. Não. Aqui vai imprimir 7. Então, eu tenho certeza que aqui imprime 5, aqui imprime 6, aqui imprime 6 e aqui imprime 7. Mas e aqui e aqui? Vamos ver? Olha, o comportamento foi diferente. Aqui não foi incrementado naquela linha do meio. E aqui foi. Conseguem entender a ideia, a filosofia? Aqui eu uso o valor da variável e a incremento logo em seguida. Aqui eu incremento a variável antes de utilizá-la. Percebam que,
Se eu tenho uma instrução isolada numa linha, fora de outras operações, na prática, isso vai me gerar o mesmo resultado. E aí a grande maioria dos desenvolvedores vão preferir a forma que chamamos de pós-incremento, que é variável depois do incremento. Mas existem desenvolvedores que preferem usar e usam quase sempre o pré-incremento, sendo mais uma questão de estilo. O que você precisa ter em mente é que aqui usa-se a variável e depois ela é incrementada. Aqui incrementa-se para depois ela ser usada. Nesses casos aqui não há diferença alguma, mas nesse caso e nesse caso há sim uma diferença no resultado. É isso. Até nosso próximo probleminha. Aguardo vocês.